Olá, muito obrigado por ter escolhido a Inova RH. Traremos a você sempre as principais novidades, tendências, tecnologia e novos processos aplicados ao RH. Nesse curso falaremos especificamente sobre People Analytics, um dos temas de maior divulgação nos últimos anos. Aqui no Brasil menos, mas imagino que esse não seja um tema novo para você. People Analytics pode colaborar muito no seu desenvolvimento pessoal, numa nova função da área de recursos humanos e da mesma forma na sua empresa como um todo. Para entendermos melhor os seus benefícios, acho que seria importante inicialmente você conhecer bem seus fundamentos. Vamos lá. Vou tentar apresentar a visão mais prática possível sobre o que é People Analytics. Vamos dividir este vídeo em dois tópicos. Primeiro, vou mostrar uma boa definição sobre People Analytics e depois vamos entender suas 4 características principais. Vamos começar com o primeiro ponto. O que é People Analytics? People Analytics é definida como a identificação e quantificação estruturada dos fatores relacionados a pessoas que comandam os resultados de negócio com o propósito de contribuir para a melhoria na tomada de decisão. Essa é uma das melhores definições sobre People Analytics que eu conheço. Vou detalhar esse conceito agora, calma. People Analytics é, como está na definição, sobre fatores relacionados a pessoas que influenciam nos resultados de negócio. Vamos entender melhor na prática. Vamos pegar um exemplo. Como o engajamento, um fator relacionado à pessoa, certo? Afeta o desempenho final do trabalho, ou seja, o resultado de negócio, como colocado na definição. Como o engajamento, seja individual ou de um grupo de colaboradores, afeta o resultado da empresa. Outro exemplo. Qual treinamento, algo também relacionado ao colaborador, o treinamento, leva ao aumento nas vendas, ou seja, no resultado dos negócios? Será que um vendedor com determinado curso venderia mais? Mais um exemplo. Quais características comportamentais as pessoas da minha empresa precisam ter para assegurar um melhor nível de satisfação dos clientes? De novo, quais devem ser as características dos colaboradores para os meus clientes ficarem mais satisfeitos e assim aumentar o nosso resultado, o lucro da empresa, conforme está na nossa definição? Ficou claro? Continuando em nossa definição, ela diz que esses fatores relacionados a pessoas, como os que exemplifiquei, engajamento, treinamento, características comportamentais, são identificados e quantificados sistematicamente, ou seja, isso significa dizer que esta identificação e quantificação ocorrem através de um processo estruturado. Então, obviamente, esta característica está totalmente relacionada com a natureza quantitativa de People Analytics. People Analytics envolve o uso de análises estatísticas que vão ajudar a sua empresa a tomar melhores decisões, que também é citado na definição. E para fazer isso, para tomar melhores decisões, você precisará de insights. Insight é uma palavra que vamos repetir muito ao longo do curso e que tem como sinônimo no português palavras como achado, descoberta, conhecimento, ou seja, você quer desenvolver novos conhecimentos ou fazer descobertas na sua empresa. Esses novos conhecimentos, novos achados, precisam ser aplicados na prática e que levem a melhores resultados na organização, ou seja, que sejam acionáveis. De nada adiantaria você descobrir algo na empresa que não pudesse ser aplicado, ou que quando você aplicar, não melhore em nada o resultado da empresa. Então o que você busca é que a partir destes insights, destas descobertas, você possa realmente contribuir com a gestão da empresa, com RH, com o diretor executivo ou com qualquer outro stakeholder. E que você possa ajudar todas estas partes interessadas a realmente conseguirem tomar melhores decisões baseadas em pessoas. Este é realmente o propósito de People Analytics. Bom, agora que você já sabe o que é, vamos ver como funciona na prática. Quais são as características de People Analytics? Vou contar uma história para ilustrar melhor. Algumas semanas eu estava conversando com um gerente de RH de uma empresa de grande porte que tinha na sua equipe alguns business partners. Ele me falou que estava chateado com a forma de atuação da equipe dele. Um business partner ia até um gerente, levava um caderninho, sentava na frente dele e perguntava como é que ele, business partner, no papel de RH, poderia ajudar.
O mais comum é o gerente entregar uma lista de tarefas relativamente simples, pedir algumas informações que geralmente já estava disponível no RP da empresa. Ou seja, os business partners acabavam atuando de uma forma somente operacional. Depois ele me disse que, na opinião dele, não deveria ser assim, que no seu entendimento, o business partner deveria olhar previamente os sistemas, olhar os dados, fazer as análises necessárias, entender bem o que está acontecendo com aquele departamento, antes mesmo de sentar com o gerente. Ele pode perceber, por exemplo, que existe uma alta taxa de turnover, que aquele gerente não está conseguindo, por exemplo, reter seus colaboradores. Quando ele sentar com o gerente, ele pode dizer que olhou os dados e percebeu que tem muitas pessoas, por exemplo, com baixo nível de engajamento, baseado na última pesquisa na empresa, e que provavelmente alguns colaboradores pediriam demissão em breve. O business partner pode então questionar se o gestor tem feito algo para evitar isso, perguntar como o RH pode ajudar, etc. Com esse tipo de conhecimento, o business partner se torna muito mais estratégico e pode de fato ajudar o gerente, ajudar a empresa a atingir a sua meta. Essa foi uma das razões para ele começar a usar a People Analytics. Ele começou a capacitar o seu time para fazer uma gestão de RH orientada por dados. Na minha opinião, o que ele disse realmente descreve uma tendência que estamos vendo cada vez mais acontecer no RH. O RH está se tornando mais estratégico, exatamente por estar se tornando mais orientado por dados. Bom, voltando para as características do People Analytics, podemos dizer que essa abordagem tem 4 características principais. Primeiro, People Analytics foca em RH, mas também nos dados externos ao RH. Por exemplo, os dados financeiros. E nos dados externos à empresa, como as estatísticas do mercado de trabalho. People Analytics usa esses dados para produzir novos insights, novas descobertas, como falamos antes. A segunda característica de People Analytics é que ela é uma função que conecta as decisões sobre pessoas ou RH ao resultado do negócio, ao desempenho organizacional. Um dos exemplos mais conhecidos em relação a isso é o case da Best Buy, que é uma grande varejista de eletroeletrônicos americana. A Best Buy olhou para as notas de engajamento do pessoal nas lojas e encontrou uma correlação entre o nível de engajamento e o desempenho anual de vendas das lojas. A conclusão que eles chegaram foi de que um aumento de 1% no nível de engajamento das lojas, ou seja, quando o engajamento subia, por exemplo, de 60% para 61%, gerava um incremento na receita de $1 milhão por ano por loja. 1% de engajamento, 1 milhão por ano por loja. Isso, obviamente, foi um insight. Isso conectou o RH com os resultados do negócio, ficando claro a sua contribuição para o resto da empresa. Esse é um bom exemplo de como podemos conectar dados de RH com dados financeiros e apresentar novas ideias para ser colocadas em prática. Mas alguns dados externos, como por exemplo estatística do mercado de trabalho, são também bastante usadas. Sua empresa pode estar, por exemplo, construindo uma nova planta e precisa descobrir onde está localizada a mão de obra qualificada. Ou quando você quer descobrir quais funções, quais cargos na sua empresa são realmente escassos no mercado e quais, pelo contrário, têm maior disponibilidade de profissionais. Estou comentando isso porque dentro de uma visão baseada em recursos limitados, você precisa manter as pessoas que são mais difíceis de encontrar no mercado e que são parte de um núcleo crítico da empresa. A terceira característica de People Analytics é que ela apoia as decisões relacionadas a pessoal. People Analytics é um meio, não um fim em si mesmo. É um meio para se analisar dados em direção a um determinado objetivo, para apoiar, como falamos na sua definição, a tomada de decisões relacionadas a pessoas. People Analytics não são métricas de RH, não é apenas uma medição, é um processo que contribui no apoio à tomada de decisão, na criação de insights. Ela usa dados para criar esses insights. E por último, People Analytics se apoia na área de TI para coletar os dados, limpar esses dados, fazer as análises necessárias e, por último, criar os reports. Isso é basicamente uma forma científica de dizer que você usa o computador para agregar dados de diferentes sistemas, limpar esses dados,
analisá-los e, por fim, reportar esses dados. Bom, essas são as 4 principais características de People Analytics. Espero que tenha ficado claro. Na próxima aula, veremos por que as empresas estão investindo tanto em People Analytics. Te espero lá.